Fala galera, como é bom estar aqui com vocês para a nossa sexta aula desse curso incrível de estequiometria. E na aula de hoje nós vamos trabalhar esse tema, volume de gases. E a primeira coisa que você tem que saber é como o volume de gases pode aparecer na prova. Eu já vou adiantar isso para você, tá? O volume de gases pode aparecer de 4 maneiras nas nossas provas de vestibular. Então nós vamos ter 4 exemplos para falar sobre volume de gases dentro de uma situação problema de estequiometria. Vamos identificar então no primeiro exemplo essa primeira situação? Vamos ler juntos o primeiro exemplo. Ó. Quantos litros de CO2, aí ele me fornece do ladinho do CO2 isso aqui, gente, CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão. E sabe o que é interessante? Todas as vezes que eu estiver trabalhando em condições normais de temperatura e pressão, eu vou ter sempre isso aqui, ó, 22,4 litros equivalendo a 1 mol daquele gás que eu vou estar trabalhando na minha questão. Então, a primeira situação onde o volume de gases pode ser cobrado na prova é quando a questão vem dentro de algo chamado de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Vamos prosseguir a leitura? São gerados a partir de 20 gramas de sacarose. Aí, como eu disse para vocês, lhe dei os dados aqui, ó, o que nós chamamos de volume molar nas CNTP, tá legal? E também forneceu a massa molar da sacarose, 342 gramas por mol. E aí, André, como é que eu vou me comportar diante de uma situação como essa, onde o volume de gases veio na CNTP? Você vai se comportar de maneira normal, como se fosse uma estequiometria simples, aonde o primeiro passo é ler com atenção e grifar, tá? O dado fornecido e o pedido que foi feito. Depois, o segundo passo é ir lá na equação e grifar a substância do dado fornecido e do pedido feito. Vamos fazer isso? Então, eu vou grifar bem aqui, ó. Já que ele me deu 20 gramas de sacarose, eu vou trabalhar com a sacarose. Pronto, já grifei a sacarose bem aqui, porque ela é importante para mim. Ele quer saber o volume, ó, quantos litros de CO2. Então, eu vou grifar também o CO2, porque ele é importante para mim. Após o segundo passo, eu vou lá e no terceiro passo monto a primeira linha da regra de 3 com os coeficientes estequiométricos. Vamos fazer isso? Aqui na frente da sacarose não tem nada, você já sabe, é porque tem o número 1, então olha lá, 1 mol, tá, de sacarose, está para, vamos lá, quanto? Quanto é que tem na frente do nosso CO2 aí, gente? Olha, na frente do nosso CO2 tem 12, então eu vou descer 12, olha, mols de CO2. Pronto, montamos a primeira linha da regra de 3. Vou montar agora a segunda linha, tá? Como é que monta a segunda linha? É justamente com o dado fornecido e o pedido que nos foi feito, tá legal? Então vamos lá. Aqui embaixo da sacarose, onde eu tenho 1 mol, eu vou colocar 20 gramas. Olha aqui, gente, 20 gramas foi o dado que ele me forneceu. E aqui embaixo do CO2, eu vou colocar o pedido feito. Ó, o que ele me pediu? Quantos litros? Então, X, porque eu não sei que volume é esse. Eu só sei que ele quer esse volume em litros. Pronto, gente, montei a regra de 3. Agora eu vou precisar ajustar essas unidades, tá legal? Vamos ajustar? Me ajuda aí, gente. Gramas pode ficar embaixo de mol? Não, gramas fica embaixo de gramas. Então eu vou precisar tirar a massa molar, calcular a massa molar da sacarose. E ele já me deu esse valor bem aqui, ó, 342 gramas para cada mol de sacarose.
Como eu tenho 1 mol, eu tiro esse 1 mol e coloco o valor de 342 gramas. Olha como ficou legal esse lado aqui, gente. Gramas embaixo de gramas. Vamos lá para o outro lado agora, olha. Litros pode ficar embaixo de mol? Não, não. Litros fica embaixo de litros. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar o número 12 multiplicando, vou tirar apenas o mol. E vou colocar no lugar desse mol algo que nós chamamos de volume molar, que na CNTP vale 22,4 litros para cada mol. Por isso que eu tirei 1 mol apenas, deixei o 12 aqui. E no lugar desse 1 mol, vou colocar quanto? Olha lá, gente. 22,4 litros. Olha como ficou legal. Litros embaixo de litros. Olha aí, gente. Nossa regra de 3 montada e ajustada. Tá legal? Vamos para a resolução dela agora? Vamos lá. Multiplicando esses valores de maneira cruzada, tá? Quem aponta para o X vai passar dividindo. Quem é que vai passar dividindo aí então? Vamos ver? Quem passa dividindo, olha, 342. Vai passar dividido 342. Em cima vai ficar quem? 20, tá? Vezes 12, vezes 22,4. Vamos colocar em cima? 20 vezes 12 vezes 22,4. Pessoal, ao realizar esse cálculo, tá? O valor que nós vamos encontrar é um valor igual a aproximadamente 15,7 litros. Tá legal? Esse foi o nosso primeiro exemplo trabalhando o volume de gases. É quando o exemplo, a questão vem nas CNTP. Exemplo de número 2, tá? De como pode aparecer em prova volume de gases. Vamos ler junto? Diz assim, qual é o volume de ar? Opa, gente, a segunda situação que envolve volume de gases é quando a questão trabalha com o volume do ar atmosférico. Se a questão falar sobre ar atmosférico e falar sobre o volume desse ar, já é o segundo modelo de como a prova pode cobrar volume de gases. Mas vamos continuar a leitura, tá? Sendo que o nosso alvo é descobrir isso, o volume de ar necessário para que ocorra a oxidação de 5,6, já grifei, tá? Gramas de ferro. Dados da questão, sempre ele faz isso. 20% em volume de gás oxigênio no ar. Então repara que a quantidade de ar, ela está diretamente ligada a quem? Ao gás oxigênio. Então a gente vai ter que trabalhar com esse gás oxigênio na questão. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é já grifar o gás oxigênio, porque a gente vai primeiro descobrir um volume de gás oxigênio, para depois, com esse volume de gás oxigênio, conseguir descobrir o volume de ar, que é o pedido, né, desse exemplo de número 2. E para descobrir esse volume de gás oxigênio, nós vamos usar a massa de ferro, tá? Olha o ferro bem aqui, ó. A massa de ferro que foi fornecida. Então, o primeiro passo, nesse exemplo 2, é trabalhar com ferro e com o oxigênio, para descobrir um volume de oxigênio. Vamos fazer isso então? Vem comigo, gente, vem comigo. Vamos lá. 4 mols de ferro, tá? Olha lá. 4 mols de ferro, porque esse número 4 ele vai descer aqui embaixo, olha, 4 mols aí de ferro, esta para, olha aí, ó, esta para 3 mols, porque o 3 vai descer aqui, gente, olha, 3 mols de gás oxigênio, tá?
Aí aqui embaixo do ferro eu vou colocar 5,6 gramas, tá? 5,6 gramas. E vou descobrir aqui, olha, um volume, tá legal? X litros, um volume, tá? De gás oxigênio, tudo bem? Já armamos aqui a nossa regrinha de 3, tá armadinha aí, tá bom, gente? Bem armada, bem legal. Vamos ajustar as unidades. Gramas não pode ficar embaixo de mol. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar o número 4, vou tirar apenas o mol daqui. E quanto é que vale o mol do ferro? Gente, a massa molar do ferro ele deu, olha, 56 gramas por mol. E também aqui no lugarzinho desse mol eu vou colocar 56 gramas. Pronto. Gramas embaixo de gramas. Aqui do outro lado eu tenho litros embaixo de mol, tá legal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o número 3, vou riscar o mol, tá? E vou colocar o valor do mol em litros na CNTP, que foi o exemplo 1 que nós fizemos, que vale quanto? 22,4 litros. Tá legal? Olha lá, gramas embaixo de gramas, litros embaixo de litros. Vamos multiplicar esses valores de maneira cruzada agora. Quem aponta para o X, gente, vai passar dividindo, tá? Não esquece. Quem vai passar dividindo aqui, olha lá, 4 vezes 56. 4 vezes 56. Em cima vai ficar quem? 5,6, olha lá. 5,6 vezes 3, vezes 3, vezes 22,4. Pronto, tá aí, ó. Ao realizar esse cálculo, olha aí, gente, ao realizar esse cálculo, nós vamos encontrar um valor aproximadamente igual a 1,68 litros. Só que isso aqui que a gente acabou de encontrar é litros de gás oxigênio. Ainda não é a resposta final, porque o pedido desse segundo exemplo é o volume de ar. Só que sabe o que é interessante? Eu já estou sabendo, porque ele me deu nos dados, que o oxigênio corresponde a 20% do ar. Então esse valor que eu acabei de achar de gás oxigênio é apenas 20% do ar. Então vamos em busca desses 100% de ar, que seria a resposta. Como é que eu faço isso? Muito fácil. Eu pego o valor encontrado de gás oxigênio, que foi 1,68, vou colocar ele bem aqui, ó, 1,68 litros de gás oxigênio equivale, gente, sabe a quanto? Equivale a 20% de ar. Só que eu quero saber o volume de ar total. Ou seja, eu quero saber 100% de ar. Logo, o volume em 100% de ar em litros equivale a quanto? Vamos descobrir? Olha lá. Multiplicando esses valores cruzados, você já sabe que quem aponta para o X sempre passa dividindo, tá? Quem vai passar dividindo aqui, olha, 20, em cima vai ficar 1,68 vezes 100. O que eu posso fazer aqui? Posso fazer assim, gente, olha, cortar 0 com 0. Eu posso andar uma casa para a minha direita e posso eliminar esse zerinho bem aqui. Ou seja, quando eu ando uma casinha para a direita, esse número vira 16,8 dividido por 2. Gente, 16,8 dividido por 2 vai me dar um valor igual a 8,4 litros. Tá legal? Agora sim, de ar, que foi a pergunta desse exemplo de número 2. Terceira maneira de como pode aparecer volume de gases na nossa prova. Fica atento, gente.
qual massa de CaCO3 foi usada na obtenção de 3,1 litros de CO2 medidos a 37 graus Celsius e a pressão de 0,82 atm? Gente, esse terceiro exemplo, ele está fora das condições normais de temperatura e pressão, que é 0 graus Celsius e 1 atm. Repara que o valor está diferente de 0 graus Celsius e diferente de 1 atm. O que vai justificar, o que vai concretizar isso para você no dia da prova é o fornecimento desse Rzinho nos dados da questão. O que deixa claro para nós que está fora da CNTP é esse R fornecido. Esse R, ele é a constante universal dos gases. Então, toda vez que o R vem, é porque a questão está fora da CNTP. E aí, como é que nós vamos nos comportar diante desse tipo de situação? Vamos resolver a questão de maneira normal. E aí eu vou dizer para você o que você não pode fazer. Tudo bem? Vamos lá? Me ajuda aqui, gente. Primeira coisa interessante é qual massa de CaCO3? Repare que eu grifei e já grifei o CaCO3, ó, que eu vou trabalhar com ele, tá? Foi usada na obtenção de 3,1 litros de CO2. Olha aqui o CO2 já grifei também. Vamos montar entre os dois a primeira linha de uma regra de 3? Vamos montar juntos, olha lá. Aqui na frente eu tenho 1, eu vou descer esse número 1 e ele vai sinalizar para mim a quantidade em mol, tá? E vou descer também esse 1 bem aqui, gente, olha, porque ele vai sinalizar para mim a quantidade em mol de CO2. Pronto, montamos aí a primeira linha da nossa regra de 3. Vamos para a segunda linha agora bem aqui. Segunda linha, quem é que eu vou colocar aqui embaixo do CaCO3? Qual massa de CaCO3? Aqui embaixo eu vou colocar X gramas, que é justamente o que ele quer, a massa. E qual valor eu vou colocar aqui embaixo do CO2? Será que eu vou colocar aquele dado fornecido aqui, ó, do CO2, 3,1 litros de CO2? Será que eu posso pegar esse 3,1 litros e jogar aqui na regra de 3? Não pode. Por quê? Porque esse volume está fora da CNTP. Toda vez que isso acontecer, que ele me forneceu R, você, aluno, vai ter que usar a equação de Clapeyron. PV, pressão vezes volume, é igual a quem? N vezes R vezes T, onde o N é o número de mols, o R é a constante e o T é a temperatura. E aí, você vai pegar todos os valores desse gás que você tem, ó, temperatura, pressão e volume, juntamente com o R, vai substituir na equação para poder descobrir o N, que é o número de mols desse gás. Descobrindo o N, você vai jogar ele bem aqui, ó, e aí resolver a estequiometria. Tudo bem? Vamos substituir os valores? Só que aqui tem um detalhe, tá? Para você substituir os valores na equação, esses valores têm que estar na mesma unidade da constante R. Quer ver? Olha lá. Eu só posso jogar a pressão aqui se ela estiver em ATM. A minha pressão está em ATM, ó. Tá. Então eu posso pegar esse 0,82 e jogar ele bem aqui, ó. Posso jogar. Será que eu posso jogar o volume direto? O volume aqui, ó, tem que ser em litros. O volume que ele me deu está em litros? Tá. Então eu posso jogar bem aqui, ó. 3,1 igual. Aí eu vou descobrir o N. O R ele me deu 0,082 vezes a temperatura. Quanto foi a temperatura que ele me deu? 37 graus Celsius. Só que eu não posso jogar a temperatura em graus Celsius, porque o R ele está em Kelvin. Então eu vou ter que transformar de graus Celsius para Kelvin. Como é que eu faço isso? Eu pego a temperatura em graus Celsius e eu somo com 273.
e aí eu chego em Kelvin. Vamos fazer isso então? Eu vou pegar esse valor de 37 e vou somar com 273. 273 mais 37, isso vai me dar 310. É esse valor em Kelvin de temperatura que eu vou jogar bem aqui, ó, 310. Tudo bem? Vamos resolver juntos aí essa matemática? O que nós podemos fazer aqui? Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer o seguinte. Olha, eu vou andar uma casa com essa vírgula para minha direita. Tudo bem? Automaticamente eu vou cortar esse zerinho bem aqui, ó. Tá legal? Aí aqui eu tenho agora 0,82, que é justamente o valor que eu tenho aqui, ó, 0,82. Então eu posso cortar esse 0,82 com esse 0,82. Tudo bem? Então eu tenho que 3,1 tá igual a n vezes 31, tá? Eu vou pegar esse 31 e vou passar ele dividindo esse 3,1, aonde o n vai ficar sozinho. Então o nosso cálculo vai ficar assim, ó. N, olha o n aqui, tá? Vai ser igual 3,1 dividido pelo 31, que passou dividindo. Tudo bem até aí? Se eu tirar essa vírgula bem aqui, 31 dividido por 31, isso vai me dar quanto? Vai me dar 1. Aí eu vou devolver a vírgula, uma casa, ou seja, 0,1. E isso aqui, ó, é o N. O N é o número de mols. Então eu acabei de descobrir um valor em mols do CO2. Esse valor em mols do CO2, eu posso jogar aqui embaixo dele, ó. Quanto é que eu vou jogar aqui então? 0,1 mol. Pronto, gente. Montei a minha regra de 3 com todos os valores corretos. Vamos ajustar? Mol embaixo de mol, tá ok. Agora, gramas embaixo de mol, isso não pode. Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos tirar esse mol e no lugar desse mol, a gente vai colocar a massa molar do CaCO3. Ele não deu para a gente aqui o valor nesse exemplo. Mas vamos calcular de cabeça? Olha lá, nos dados da questão, com certeza, ele ia dizer para você que o cálcio vale 40, que o carbono vale 12 e que o oxigênio vale 16. Se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 16, isso me dá 48. Com mais 12, isso me dá 60. Com mais 40, isso me dá 100. Ou seja, gente, a massa molar, bem aqui, olha, do CaCO3 é igual a 100 gramas. Agora ficou legal. Grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. Nós vamos resolver esse cálculo agora. Multiplicando esses valores cruzados, tá? Quem aponta para o x, nós já sabemos, vai passar dividindo. Quem vai passar dividindo aí? 1. Olha aí, gente. O 1 passa dividindo. Em cima ficou 100 vezes 0,1. Vamos resolver esse cálculo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou andar uma casa para trás, automaticamente eu ando uma para frente. Corto um zero. Aqui ficou 1, não influencia em nada. Aqui tem 1, não influencia em nada. E sobrou quanto? 10. Ou seja, a nossa resposta final é exatamente 10 gramas de CaCO3. Esse foi o terceiro modelo de como pode ser cobrado volume de gases. Fora da CNTP, você usa o R na equação de Clapeyron e depois resolve a estequiometria de maneira normal. A quarta maneira de como pode ser cobrado em prova volume de gases é a maneira mais fácil, gente. Fica atento nesse exemplo 4 agora, olha lá. Qual é o volume de gás hidrogênio? Eu já vou grifar isso aqui, tá? Porque a pergunta, ó, já vou grifar. Qual é o volume de gás hidrogênio? Necessário para a obtenção de, olha o dado fornecido, 6 litros de quem? De NH3, que é a amônia. Aí ele vem, fornece a equação para nós e bem aqui no ladinho da equação ele diz assim, ó,
pressão e temperatura constantes. Isso também ele poderia ter afirmado para nós lá no texto, tá legal? Mas o que é interessante para você, aluno? Todas as vezes que durante o texto, ou então ao ladinho da reação, ele afirmar que a pressão e a temperatura elas são constantes, significa dizer que os gases que participam desse processo estão submetidos à mesma temperatura e à mesma pressão. E quando isso acontece, segundo a hipótese de Avogadro, tá legal? Eu posso considerar o mol sendo o volume. Então lembra aquele coeficiente estequiométrico que a gente desce para montar aquela primeira linha? Ele vale a quantidade em volume. Vamos resolver junto com muita calma? Vamos lá. Nós já grifamos o dado fornecido, o pedido feito. Agora eu vou grifar essas duas substâncias aqui, ó, na minha reação. Olha lá, as duas substâncias na minha reação. Vou pegar esse número 3 do gás hidrogênio, vou descer ele bem aqui, ó. Pronto. Vou pegar o número 2 da amônia e vou descer ele bem aqui, ó. Pronto. Só que esses valores seriam as quantidades em mol. Você lembra disso? Só que como a pressão e a temperatura são constantes, a hipótese de Avogadro, ela me diz que esses valores em mols, eles agora correspondem aos valores em litros, ou seja, ao volume desses gases. Então acabamos de montar a primeira linha da nossa regra de 3. Como é que nós vamos montar a segunda linha? É justamente com o dado fornecido, olha, 6 litros de NH3. Então, embaixo aqui do NH3, eu vou colocar 6 litros. E aqui embaixo do gás hidrogênio, eu vou colocar o pedido, olha, o volume de gás hidrogênio. O volume eu não sei, eu vou chamar de X litros. Pronto. Tudo bem? Todo mundo em litro, porque todo mundo está em volume aí, multiplicando esses valores cruzados. Olha lá, gente. Quem aponta para o X vai passar dividindo. Quem vai passar dividindo aí? Vamos ver? Olha, é o número 2. 2 vai passar dividindo, tá legal? Em cima eu vou ter 3 vezes 6. Olha aqui, gente. 3 vezes 6. Vamos lá? Vou simplificar o 6 com o 2. Isso me dá 3 e vou fazer 3 vezes 3. Pessoal, 3 vezes 3, nossa resposta final ela vai ser igual a 9 litros. Tá legal? 9 litros de quem? De gás hidrogênio. Então não esquece, quando a questão falar pressão constante, temperatura constante, o mol ele equivale ao volume em litro dos gases que participam da reação. Esse foi o nosso quarto exemplo. Eu espero muito que você tenha entendido tudo sobre volume de gases.